Boa tarde. Eu sou Gisele Pareto. Quem compartilha a tela comigo é a Graziela Mercúrio, vai ser a palestrante de hoje. Eu sou presidente e fundadora da LEA-TCC, que é a Liga de Estudos Acadêmicos em Terapia Cognitivo-Comportamental. E a Grazi é a nossa diretora de ensino e pesquisa na Liga. Hoje teremos uma palestra com o tema onde vamos fazer análise de curta-metragem e luto a partir da TCC. A palestra será ministrada pela aluna Graziela Mercúrio, que divide a tela comigo, que é uma aluna brilhante. Gostaríamos de convidar a todos a conhecerem o Instagram da nossa liga, que é leatcc.fmu. Lá consta toda a programação da 41ª Semana de Psicologia da FMU, que tem como tema principal o luto pelo que ainda está lá, além de outras informações da Liga. Nossa Liga é muito jovem, tem aproximadamente 2 meses desde que ela foi criada, e temos orgulho de estarmos aqui pela primeira vez na Semana da Psicologia. Queria dar um outro recado. A FMU colabora com a instituição Médicos do Mundo, que tem como parceira o projeto Mentes de Rua. Esse projeto oferece apoio psicológico à população em situação de vulnerabilidade. Estamos solicitando a todos vocês que se sintam dispostos e tocados e tenham disponibilidade de fazer uma doação para esse projeto, que o façam. O que nós pedimos é que seja incluído o valor de 34 centavos para identificar que o depósito refere-se à Semana da Psicologia. Eu já vou colocar os dados para o depósito, para o Pix. No final da palestra, nós vamos abrir para perguntas e disponibilizaremos em seguida no chat o link para que vocês solicitem um certificado de participação. Pelo Simpla, vocês recebem um certificado por e-mail de forma automática, mas o link ele se encerra 20 minutos após o fim da palestra. A palestra vai terminar às 15h30, então vocês têm até às 15h50 para solicitar o certificado. Agora eu passo a palavra para a maravilhosa Graziela Mercúrio. Gi, muito obrigada. E assim, pessoal, antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer a nossa coordenadora Fernanda pela organização, o pessoal das ligas e, sobretudo, a nossa professora Juliana Graciani, que é orientadora da Liga, e a Gi como presidente e idealizadora dessa Liga. É muito bom fazer parte desse grupo e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Qual é o convite dessa nossa palestra? Vou lembrar algo importante. Como nós teremos trechos de vídeo, quem vai ficar olhando o chat para a gente Gi, que está super de apoio. Super obrigada, Gi. Então, por isso que algumas vezes eu vou parar, fazer alguma interação, ou ela vai me parar para a gente seguir junto nesse trabalho. Para quem não me conhece, eu sou aluna da FMU, estou no 7º semestre, e também diretora de ensino dessa liga que eu tanto me orgulho de fazer parte. Porém, eu já tenho uma estrada. Eu tenho formação em terapia cognitivo-comportamental e também terapia do esquema, e a minha primeira graduação tem a ver com ensino, com compartilhar, que é tradução intérprete, e também professora de inglês e português. O nosso mote hoje, a nossa pergunta principal que eu gostaria que vocês mantivessem na cabeça é: como a TCC pode colaborar na elaboração do luto a partir de um curta-metragem? Quando a gente fala de luto, muitas vezes vocês podem ter esse tipo de imagem na cabeça: dura, fria, encaracolado para dentro. Então, vamos conversar um pouquinho para a gente fazer essa caminhada junto. A gente sempre está movido, a gente, ser humano, ser racional, está movido com essa ideia de um dia após o outro e que a gente sempre vai ter mais um dia e que aquilo vai acontecer. E muitas vezes a gente acaba negando a finitude das situações, das pessoas. A gente entra numa ilusão de sempre continuidade. Isso, então, leva a gente
para essa palestra, para esse momento, entender que o luto pode ser definido como a perda de algo extremamente significativo para a pessoa, como uma pessoa querida, uma relação importante, um trabalho, entre outros. E o processo de luto seria como essa pessoa vivencia a perda, como está relacionado a esses aspectos. E o que é muito importante, varia muito de pessoa para pessoa. Então, aqui a gente pode falar só do luto de perda de pessoas, pode ser perda de um emprego, pode ser perda de uma oportunidade, várias perdas. Então, quais são as fases, rapidamente, para a gente chegar na TCC? A gente tem o entorpecimento, o anseio, a desorganização, desespero para entrar na reorganização. Ou a gente pode falar também de estágios que primeiro a gente não quer aceitar e aí fica muito bravo quando percebe que não tem como não aceitar, já está ali. A gente tenta fazer algum tipo de troca com qualquer pessoa, com qualquer universo, com qualquer pensamento. Aí fica muito triste, porque percebe que essa troca não é possível para entrar na aceitação. Então, o que acontece? Temos muitos sentimentos diversos com essa ideia do luto. E para compreender esses sentimentos, essas emoções, usamos a cognição. Então, o que acaba acontecendo? Sentimento mais a cognição, a gente tem uma mudança do processo do comportamento. E toda vez que a gente está nesse processo, nós revisitamos crenças e situações desafiadoras. Por que isso é importante? Aonde a gente entra? Percebe que, no decorrer dessa palestra, sempre nós vamos bater na tecla. O ser humano, o paciente, é um ser biopsicossocial. É importante a gente entender que tem os sintomas físicos, os emocionais e os cognitivos. Porque isso aí você fala, tá, então, peraí, a psicoterapia pode ser uma resolução para os problemas? Pode, nesse caso nós estamos falando da terapia cognitivo-comportamental. Da onde ela surgiu, quando ela surgiu? Surgiu na década de 60 com Aaron Beck, e ela é uma psicoterapia breve, estruturada, orientada para o presente. Por que isso é importante? Para modificar pensamentos e comportamentos disfuncionais. Você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com luto? A gente vai entendendo, no modelo cognitivo para TCC, os nossos pensamentos influenciam as emoções e o comportamento, a ação. Então, o modo que as pessoas se sentem, entendem a situação, ela vai ter um sentimento e aí que ela vai se comportar. Então, para a gente, na TCC, não é a situação que faz a gente sentir que a gente se comporta. Não, é a maneira que ela entende a situação vivenciada que vai gerar um sentimento e um comportamento. Aí a gente entra nos princípios e isso é muito legal. É muito legal porque para ver o quanto a relação paciente-terapeuta é importante e tem toda uma estrutura por trás sem ser uma linha de produção. No princípio número 1 da terapia cognitiva e comportamental, a gente tem que a terapia nessa linha, ela se baseia em uma formulação contínua do desenvolvimento do paciente e dos seus problemas. Então, não é uma caixa, pronto, acabou, uma caixa, pronto, acabou, uma caixa, pronto, acabou. Ele está sempre dialogando, prestando atenção e a conceituação do caso, você sempre vai poder trazer novidades daqui. O que isso tem a ver com luto? Muitas vezes a pessoa pode chegar para você e falar, olha, eu estou muito triste porque eu perdi a minha irmã e está fazendo muita falta e eu não sei o que fazer e eu não sei como sair dessa tristeza. Bom, a gente tem algumas informações. Conforme a gente vai conversando,
a gente pode já ligar no próximo, que é Aliança Terapêutica Segura. Então, o que isso liga no primeiro? Como tem essa segurança, essa pessoa poderá continuar te dizendo, olha, mas a minha irmã era muito feliz, só que uma coisa que eu tenho que te contar é que eu briguei com ela na última vez que eu a vi e não deu tempo de pedir desculpa. Então, não é só mais a perda de uma irmã ou a perda de uma irmã idealizada, mas tem a culpa. Então, percebe o quanto estar olho no olho, estar junto, faz a diferença para esse processo. Nós estamos trabalhando com uma animação hoje, chamada Oma, de uma animadora belga, que tem o tema central de luto. E aí, desses dois princípios que vimos antes, da comunicação segura e contínua formulação, a gente tem o primeiro pedacinho da animação que nós vamos ver hoje. Provavelmente vocês não escutarão a trilha sonora por trás, mas o que eu gostaria que vocês pensassem? Quais tipos de perguntas que vocês fariam ao apresentar essa animação à paciente? Vamos lá. E aqui a gente acaba e voltamos para a nossa pergunta. Então, como a TCC pode colaborar na elaboração do luto a partir do curta-metragem? Gi, gostaria de fazer as perguntas agora ou terminamos e se tiver alguma pergunta a gente conversa? Como você achar melhor, Grazi. Tá, então vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse último slide. Passo a bibliografia e a gente volta, e eu volto com a tela contigo. Então, uma das coisas que é extremamente importante, essa junção da ferramenta e da TCC. A TCC trabalha muito com a psicoeducação, e ela não precisa ser dura, impositiva, de uma maneira só, mas ela precisa acessar o paciente. Ela também simboliza o momento vivido, esse trabalho, olha, ela não, ó, que ela tá falando. Esse momento, o curta-metragem, simboliza um momento vivido, facilita a compreensão da fase do luto, porque há uma conversa, um processo de elaboração. E perceba que a linguagem indireta tem a função de consolo e empatia, tanto por si quanto pelo outro. Ou seja, é um infinito de ideias, de gostosuras para trabalhar, para a gente fazer o que é de melhor, o trabalhar com a psicologia de uma maneira integrada com o paciente, evitando as recaídas e auxiliando cada vez mais esse reconhecimento. E com o saber, fornecendo ferramentas para o paciente ir um pouquinho à frente, e um pouquinho à frente, e um pouquinho à frente. Esse é o QR Code com a bibliografia. Ele é interessante, foi como eu disse. Por que eu deixei como QR Code? A maneira mais fácil da gente entrar e poder baixar o link. Então, ou de um celular para o outro, ou tirar print, ler no computador, no celular. Alguma maneira, eu acho que vai ter uma aderência boa. Então, aqui, vou pedir licença, vou fechar aqui o nosso compartilhamento e vou estar com a G para conversarmos. Grazi, Oi. Cris, ela gostou muito do slideshow e perguntou se você poderia disponibilizar. Com certeza podemos disponibilizar, te envio, e pela liga ela consegue acessar com certeza. Teve uma outra informação que a Heloísa mandou que eu achei muito legal. Isso, ela perdeu a avó. Oma quer dizer avó. Olha que interessante, um conhecimento de língua sendo trazido. Agora eu conto.
como é que a ilustradora fez essa animação. Exatamente, foi a partida da avó dela, o que a avó significava, como foi o processo para ela. E percebe como uma obra de arte ela é aberta, nos dá a possibilidade de conversa e, ao mesmo tempo, de ligar culturas. Porque como uma belga representa algo que é tão tocante e especial para a gente também. Exatamente. Naquela cena que a criança está sentada na cadeira, as pessoas mandaram várias mensagens sobre o que você perguntou, o que será que está passando, né? O que está acontecendo aí? Aí a Heloísa falou solidão, desamparo. A Camila falou parece triste, desesperada. A Yara falou parece perdida. Perdido. Olha que interessante. Abandono e vazio, que foi a sensação que me passou, né? Porque todo mundo ali e a criança ali sozinha, acuada, triste, abandonada, como se fosse praticamente invisível, né? Isso, e assim, tem uma coisa, Gi, não sei se você concorda comigo, que eu amei nesses comentários que você compartilhou agora comigo, que a gente na liga, e principalmente nos nossos momentos de estudo, de conversa, tem muito isso. Um compartilha o que viu, o outro, se tem dúvida, e essa abertura de um falou menina, o outro falou menino, e tá tudo bem, porque a gente é uma obra de arte, é uma aberta. Não deu essa sensação das nossas reuniões, o quão gostoso que é ver. Muito obrigada por vocês comentaram. E também eu acho uma coisa, você está falando isso, eu estou pensando, eu já vi esse curta, né? A gente já viu juntas, né? Na reunião da Liga, e cada vez que você assiste, você tem percepções diferentes. Você não tem uma mesma visão fechada, né? Eu acho isso muito interessante também, né? E isso é fantástico que você está trazendo, porque recai num dos princípios da TCC, que não é algo fechado, estático. É a elaboração, é a continuidade. Olha, agora a Camila trouxe uma despedida. Então, o quanto que despedida, a tristeza, o desespero, a perda, que parecem, e eu gosto de fazer assim com a mão, porque parecem coisas iguais, mas não são nem coisas, nem situações e nem sentimentos, certo? Nossa, tem uma pergunta aqui muito interessante. Nossa, Ju, muito obrigada pela pergunta. E eu posso dizer que eu sou apaixonada por essa junção, porque o que me trouxe, assim, que me faz apaixonar ainda mais, eu me empolgo para dizer que com a TCC é uma ferramenta para a gente destravar o inglês, destravar a direção, destravar algo. Por que eu uso destravar? Porque muitas vezes o pensamento, a interpretação que nós temos em relação a uma situação faz a gente travar com um monte de sentimentos e não consegue ir para frente. Então, por exemplo, eu posso trabalhar mesmo essa animação da Oma dentro de uma aula de inglês. E falar, olha, mas você estava no escurinho. Então, percebe que no escurinho, sem falar, sem apresentar, estou apresentando, estou falando inglês, é um tipo de luto, porque eu estou perdendo uma situação conhecida. E como é que você lida com isso? O que é o inglês para você? Como é que foi? Então, todos os princípios da TCC estão intimamente ligados com a comunicação em inglês. Acho que fui clara ou faltou mais algum detalhe? Perfeito, Grazi. Queria só dizer que a Juliana é nossa professora da FMU, maravilhosa, ensina TCC, por supervisão de estágio, e ela realmente é um foguete. Essa professora é inspiradora, né, Grazi?
muito, porque ela traz essa humanidade, que a técnica pela técnica, ou a posição pela posição, não vai fazer. Então, quando eu olho para a Gi, a gente, esse momento junto, a Ju assistindo, é o nosso princípio, que juntos somos mais fortes e melhoramos e crescemos, e todo mundo tem um tipo de contribuição. Então, ela é extremamente nobre, esse trabalho que ela faz com a gente. É muito legal tê-la junto. Mais uma perguntinha, Grazi. Gostaria de saber se o curta-metragem é uma ferramenta que funciona bem para qualquer idade ou mais para crianças e adolescentes. Yara, minha experiência com curta-metragem, assim, sabe, aquela menina dos olhos, aquele prazer de trabalhar com essas obras, porque o mesmo curta-metragem passeia pelas diversas idades. A gente não tem um nicho fechado. Por exemplo, eu posso trabalhar com um trechinho do Kung Fu Panda com adulto, como aconteceu de o Kung Fu Panda, o ursinho, de se descobrir o dragão principal e falar: eu queria tanto, mas e agora? O que eu vou fazer com isso? Então, são sentimentos, entendimentos da situação. Porém, e era algo que é muito importante, a gente perceber qual é o perfil do paciente, qual é o perfil da pessoa ou do grupo que está com você. Porque, às vezes, fica um pouco truncado por a gente não acessar o perfil do paciente. Mas, sim, podemos trabalhar com todas as fases e com ótimos resultados. Ana Paula te deu os parabéns. Realmente, assim, tá uma delícia assistir a palestra. Mais uma perguntinha. A Vanessa pergunta: na cena parece que a criança está se sentindo sozinha e no final parece que encontrou o conforto da perda, a superação. Amei o teu comentário, porque olha aonde vai a minha cabeça com esse trabalho e compartilhando com vocês, e com você, Vanessa, principalmente. Para você, o que significa conforto da perda? Como é que você fala a respeito disso? O que é? Será que é o entender que é um processo, que é o deixar ir? O que é essa superação? Como você se sente agora? Como é que é esse link do antes, durante essa perda, e o que é esse depois? Então, a gente já vai reestruturando também para ter o refazimento após o luto. Muito boa também. Andréia, muito obrigada de compartilhar. E, cara, é muito bom ter vocês aqui com a gente também, porque é essa troca. A Daniela, que tema sensacional, a gente dificilmente para pensar numa situação como essa. E fantástico comentário, até porque, como a gente comentou na reunião da Liga, que a gente se reuniu antes para ver a animação, tudo, que o sentimento às vezes é tão grande, é um turbilhão, tanto, que às vezes a gente não consegue nem conversar a respeito, não tem elaboração. Exatamente. Obrigada, Dan. Sim, a iniciação científica é um processo muito interessante e especial, assim, do meu coração. Por quê? Como vocês sabem, eu já tenho, como comentei no começo da palestra, outra graduação. Então, essa não é a minha primeira. Quando eu fiz a minha primeira, era completamente diferente, faculdade, jeito de estudar e tal. E eu fiz a iniciação científica com a professora Juliana. E foi um momento que nós sentamos para conversar, e, de novo, eu vou trazer a humanidade, o link, a relação de confiança. Vamos, que você trabalha, você tem um método, vamos que eu te ajudo. E esse vamos que eu te ajudo, olha, vamos por aqui, o que você acha ali? Então, estudei a regulação emocional, a autorregulação emocional no ensino e aprendizado do inglês. Por quê? Tem muito a ver com o TCC, o se reconhecer. Quem é você? Como você aprendeu o inglês? Qual foi a sua primeira experiência?
Quem é você agora? Como você se sente? Como é que a gente vai construir para 1 minuto depois, 1 semana depois? Então, como é essa prática? E isso traz muito autorregulação pelo que foi apresentado hoje, que não é simplesmente entender a fase, o processo, a emoção, mas é entender como lidar com isso tudo para poder ir para frente, já que a vida é um ciclo e depois o outro, e depois o outro, a gente não para. Muito legal. Gabriela, prof, em alguns momentos do curso eu me deparei com essas sequências de sentimentos, mas foi quando eu perdi o que imaginava ser meu lar. Olha que interessante, o luto serve para a perda de coisas ou situações também. Pelo que nós conversamos e pela pesquisa feita, o que a gente trouxe para essa palestra, que são coisas, pessoas, animais, sentimentos, situações, ou seja, esse momento, tá, ok, eu faço, sim, vazio, não tá mais, não sinto mais, não fechou. Então, como é que eu vou acontecer para poder ir para frente? Sim, é muito possível acontecer. Às vezes a pessoa acaba sentindo muito mais um luto do animalzinho de estimação do que do membro da família. Ou às vezes o luto por trocar de casa, por trocar, de estar alugando uma casa, alugar outra. É tão especial porque tem momentos vividos. Não é simplesmente parede, porta, enfeite, mas são momentos vividos, superações para a gente poder ir para frente. Tem muito a ver, sim. Obrigada da pergunta, Gabi. O luto são encerramentos de ciclos e perdas. Olha, que legal essa pergunta. Gi, gostaria de que a gente fizesse um bate-bola agora em relação a essa pergunta. Por quê? Quando fala encerramento, é do acabou. Parece que a gente entrou numa caixinha ou entrou num saquinho, fechou o zip, acabou. Porém, pelo que estávamos conversando, pelo que foi apresentado, a gente vê o luto como um processo para ir para frente. Então, não é acabou, pronto, acabou, fechou. Mas a gente sempre vai ter a história com a pessoa, com o lugar, com a situação, esse processo de transformação e para poder ir para frente. E você, Gi, como você vê isso? Eu vejo dessa forma, como você estava falando, tem muito a ver, inclusive, com essa pergunta da Vanessa, o luto da perda de alguém por morte, perder emprego, romper um relacionamento, são esses encerramentos de ciclo, né? Então, na verdade, às vezes, quando a gente fala luto, as pessoas falam assim, luto, morreu alguém, né? Alguém da família morreu, um animal de estimação, é a morte. E não é, às vezes é a transformação de um momento de vida. Eu estava comentando eu já encerrei o curso de psicologia, né? Então tem o luto da faculdade, eu já encerrei e você de repente se vê numa situação, gente, não tenho mais aula, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Né? Que rumo eu vou tomar? O que eu faço da minha vida acadêmica? Então todas essas situações que estão em mudança, em constante mudança, são esses pequenos lutos, são lutos de transformação, são lutos de ressignificações, né? Não necessariamente a perda de alguém, às vezes é um emprego, uma carreira que se transforma, pessoas, por exemplo, da minha sala, que vieram de outras áreas e queriam entrar no mundo da psicologia. Não, eu quero atuar agora como psicóloga e tal. Então, assim, são esses lutos, né? São esses ciclos de você identificar que alguma coisa tá morrendo, né? Alguma coisa está se modificando, se transformando e outra coisa está nascendo. Acho que é bem isso que você falou, Grazi. E isso é muito interessante, porque tem, por exemplo, que estava falando, você se formou agora e é todo um processo de transformação. Eu vim do interior para São Paulo com 18 anos para fazer a primeira faculdade. E de uma primeira faculdade, aí eu comecei a trabalhar no emprego, em outra. Então, a cada mudança, por que eu trouxe isso? Porque para a gente faz muito mais sentido em dizer transformação do que encerramento. Encerrar parece que acabou, que é a bolinha, e vai ficar ali.
criando poeira ou vai ser esquecido, que é o que me lembra do filme Divertidamente, que a memória, quando não é usada, vai para que ela é jogada num precipício e com o tempo ela vai desaparecendo. A gente, às vezes, lembra do cheiro do apartamento primeiro que morou, do gosto do croissant de chocolate que você comia na primeira faculdade, no primeiro ano, que você guardava dinheiro para comer aquele croissant e que você entrava comendo, que tinha um professor que pedia para você devolver, ou o perfume, o gostinho do leite do café de quando você era criança, que a sua mãe ou seu pai fazia, ou a risada de, o pão chegou. Então, são situações de pessoas que a gente vai transformando, ao invés de sumir como a memória do Divertidamente, ela vai estar ali. É tão gostoso lembrar, não é? Ô, Grazi, e engraçado isso que você falou, exemplo sensacional, que você falou, eu vim do interior, né? Imagino eu que hoje você está em outra vibe, né? Você tem suas aulas, você está no mundo acadêmico, você está ministrando as aulas, aplicando as técnicas, enfim, mas o seu mundo do interior está ali guardadinho, que volta e meia você entra em contato com as sensações, sentimentos, né? Os perfumes, os gostos, os cheiros, as memórias afetivas, né? Então, de vez em quando, você faz a visita lá naquela memória, né? E isso é muito legal, porque às vezes, principalmente com a história da pandemia, de eu ligar o celular e fazer, mãe, pai, irmã, o que você está fazendo? Está ocupado? Não. Eu preciso tomar café? Faz companhia para mim, que eu estou com uma saudade de tomar café da tarde com você. Como é que você está? Como é que estão as coisas? O vivenciar de maneira diferente, mas ainda assim muito significativo. Exatamente. Klaus, super obrigada. Nossa, obrigada mesmo. Mais uma pergunta do Jonathan. Uhum. É interessante. Pode Se ler, tanto Grazi. a humanista quanto a TCC trabalham percepções do momento presente, qual a diferença entre elas? Gostaria de fazer um bate-papo, até porque a gente pertence ao mesmo grupo, à mesma liga, e acho mais ainda rico para responder a pergunta. Gostaria de começar, Gi, como que você vê? Então, eu vejo como a TCC ela tem uma estrutura, é mais estruturada, né? Quando a gente fala das sessões estruturadas, eu acho que as duas, o que elas têm em comum é o acolhimento, né? Que a TCC preza pelo acolhimento ao paciente. Quando a gente, muitas vezes vocês ouvem, e o vínculo terapêutico? O vínculo é isso, né? Você conseguir ter uma relação de confiança com o paciente se sentir à vontade de sentar e te contar algo, às vezes, que ele não contou para outras pessoas, né? Então, ter essa relação de confiança, mas a TCC, ela trabalha de uma forma estruturada, as sessões são estruturadas, você tem os scores, né, para você entender como é que a pessoa está se sentindo, como é que está, não sei, um paciente que você está, eu quero trabalhar o luto, como é que está o luto hoje para você, numa escala de 0 a 10, como é que está a sua sensação, sendo 0 pouco triste e 10 muito triste. Enfim, você consegue tangibilizar, não, porque quando a gente fala de ser humano é impossível tangibilizar, né? Mas você consegue estruturar por onde eu começo, eu vou acolher, eu vou fazer a ponte com a sessão anterior, vou fechar a sessão, vou perguntar qual foi seu aprendizado hoje, o que você tirou de lição, como é que foi fazer a sua atividade, qual a atividade da próxima semana. O que eu vejo é essa grande diferença. E como eu adoro fazer esse bate-papo, porque complementando o que você começou a trazer, e outro detalhe que me chama muito a atenção na TCC é essa ideia de progresso, de step by step, andando, e de ter esse fornecimento de ferramentas de que a pessoa vai conseguindo entender como evitar recaídas, porque sentimentos nós vamos ter todos, sempre, mas como lidar com situações, com pensamentos e com sentimentos? Quais objetivos? Como que a pessoa está nesse processo de desenvolvimento? Temos mais uma?
Menina Gabriela, tenho que te falar que estou contigo. Quem tiver com a gente, ainda tiver a oportunidade de fazer uma iniciação científica ou de ter essa conversa com o professor, explicar o que trabalha, como pensa, o que o professor pensa, conversar com pessoas que fizeram iniciação científica também, o sentar e escrever. Porque muitas vezes o pensar e o sentir, a gente está mais, vamos dizer, acostumados. E como trazer isso para uma linguagem acadêmica no papel? Então, tem muitos detalhes mesmo. Parabéns, espero que tenha muitos frutos. Jo Amaral, cabeças, Grazi, sua linda, parabéns pela palestra. Muito obrigada, muito bom te escutar. Te conheci durante o estágio, semestre passado, através da professora Juliane, sobre a atuação da psico frente às vítimas de queimadura. Lembra? Cara, muito, muito, muito legal esse processo, e que é o que a gente está falando, da mesma maneira que tem esse bate-papo entre eu e a Gi, vocês trazendo as perguntas, a Jo trazendo esse projeto, porque foi, o grupo da Jo estava fazendo um trabalho com queimados por uma situação específica, e a Ju lembrou que eu tive um acidente quando pequena e eu passei por queimadura também. Lembrando que hoje eu tenho 41 anos, eu me queimei, eu tinha 6. Então, acho que não dá nem para ver certinho as cicatrizes, mas tem na perna, tudo. Então, esse bate-papo de como adulta de hoje, com conhecimento de psicologia, de comunicação, ver a situação lá atrás, a criança, o viver, o apaixonar. E foi muito apaixonante essa conversa, super indico esse projeto da Jo e do pessoal, porque é esse entrelaçar. Como que a gente traz a psico, traz o médico cirurgião plástico, o enfermeiro, que é o que a gente está fazendo também, experiências diferentes e agregando entre vocês no chat e a gente aqui no vídeo. Muito bom. Essa aqui eu acho que a gente meio que já respondeu, né, Grazi? Eu entendo, né, que, assim, ao meu ver, o luto ele é uma transformação, né? Algo que está ali se transformando, que você está ressignificando, né? Ai, que delícia de palavra! Ressignificando. Porque até mesmo algo muito bom, que você fica muito feliz, precisa ter um momento de deixar esse sentimento vir, porque na felicidade extrema você perde foco, então ela precisa sair de algum jeito. Eu sempre brinco falando, eu falo muito com a mão e vai, entonação de voz, escreve, faz, acontece. Ao mesmo tempo, às vezes é tristeza, a gente precisa passar um pouquinho. A saudade, como representar essa saudade? Então vem, luto como processo, exatamente, cabe no que a gente falou, mudança. É um processo que não se perde, mas que ele vai mudando, a gente vai aprendendo e vai equilibrando as polaridades. Thaís Lopes. Oi, tá? Verdade, passei por um processo de luto com o trabalho e foi tão intenso que cheguei a me questionar sobre a importância de conhecer um pouco mais cada passo. Tá? Isso é muito interessante, porque percebe processo de mudança de lugar, como a gente teve no outro comentário, agora de luto de trabalho. O que pode ser encarado como luta, empresa, porque eu só estou trabalhando, porque eu preciso do dinheiro, tudo, tem um significado o trabalho. Como para a Thaís, um trabalho que traz o dinheiro, que traz uma função, que traz um dia a dia, que traz uma rotina. Então, como pensar a mudança de um trabalho para o outro? Lembrando que o como pensar a mudança é diferente de a gente adjetivar. Puts, sou muito lerda mesmo. Gente, eu sou muito burra, meu. Gente, eu sou muito infantil, meu. Olha, eu adulta, como é que fui fazer isso? E, cara, isso tem muito a ver com o pensamento automático lá atrás que aconteceu, que ajudou a formar a crença central, que tem consequências hoje. Ao invés da gente virar e falar, opa, peraí, quem eu conheço? Vamos ressignificar esse negócio. Tô feliz? Não. Tô triste? Tô. Vai ter dia que eu não vou querer tirar o travesseiro da cara? Vai. Mas, quem que eu conheço? Ah, conheço a Gra. Gra, vamos sentar?
Vamos sentar um dia, você pode tirar uma hora do seu tempo? Amiga, preciso disso, daquilo, vamos, como você vê aquilo, ideia? Trabalha. Lembrou da Gi? Ah, Gi, eu já andei aqui, me ajuda, tem alguma ideia? Então é esse processo. Ou seja, a gente não descarta, mas eu sinto, eu reconheço, isso age assim, como eu vou para frente? Esse reconhecer é extremamente profícuo, é muito bom. Adorei. Gi, quer falar um pouquinho? Eu acho que sim, né, Grazi? Eu vejo que eu fiquei refletindo quando eu vi essa pergunta, e eu acho que não tem como fugir disso, né? Porque como eu vejo, eu estou associando, né, depois dessa semana de psicologia, tantas palestras que trouxeram o tema, né? Eu acho que você não tem como dissociar o luto de uma transformação, né? Acho que foi a primeira palestra da nossa liga, que a Ju apresentou os fundamentos da TCC, eu lembro que tinha uns slides falando sobre como enfrentar, né, o luto, e falava sobre estabelecer novos objetivos, novas metas de vida, né? Porque às vezes a pessoa se vê numa situação, dependendo do luto, do tipo de luto, a pessoa perde o objetivo de vida, né? Então a TCC pode ajudar a pessoa a repensar em objetivos, né? E eu acho que é essa transformação, né? Eu vejo que isso só ilustra esse pensamento de que não tem como dissociar o luto da transformação. Não sei se você concorda, Grazi. Concordo e adiciono alguns detalhes. Lembra lá no começo da apresentação que nós dissemos que para a TCC o ser humano é biopsicossocial? Então, tem o social. Quando a gente pensa no sócio histórico, a gente pensa na subida, não me vem uma palavra melhor agora, se você tiver, por favor, me corrija, mas no crescimento da igreja, do cristianismo no mundo, que é onde começou o processo de encarar luto como algo triste, como perda, como não tem mais, você não vai ver, não vai fazer, não vai acontecer. E por que eu trago esses dados? Tanto um dos estudos que eu fui atrás para ler, para entrar em contato com essa academia do luto, fala, porque nós temos religiões que na hora que a pessoa falece, que está só o corpo, é feita uma festa. Temos que ver uma das coisas mais interessantes, o filme A Vida é uma Festa, acho que é da Pixar ou da Disney, não lembro certinho qual que fala que se eles não comemoram o Dia dos Mortos, os mortos são esquecidos, e se são esquecidos, os espíritos se apagam. O que é uma comparação dizendo que a vida dos mortos é diferente do dia de finados aqui, que as pessoas choram, que querem fazer a missa, que querem levar flor. Não, lá é música, é flor, vamos enfeitar, vamos acontecer. E a gente não tem juízo de valor. Não é o pior ou o melhor, é a transformação. Então, acho que a TCC, para a gente, se quiser adicionar alguma coisa, fica super à vontade. Ela ajuda com essa ferramenta para a gente, para sistematizar essa transformação, para a gente poder ver essa transformação sem tanto juízo de valor, mas com significado. Exatamente, concordo plenamente, Grazi. Camille, que maravilhoso foi te ouvir, Grazi, muito obrigada e muito bom te ter aqui, ainda mais compartilhando essa obra-prima. Fiquei muito pensativa e sensibilizada com o tema e eu curta, me senti tão dentro dele. Muito obrigada. Nossa, acho que a gente que agradece a participação, o comentário e esse entrosamento, que é isso, é esse passeio. A Andrea diz, amei ressignificar o pensamento sobre o luto. Aí eu tenho que falar, gente, essa é uma amiga da nossa primeira graduação junta. Amiga linda, você me fez lembrar dos tempos de nossa graduação. Que delícia relembrar, um significado imensurável. Tá vendo? E ela é uma pessoa que nós já passamos vários processos de luto junto, de transformação.
o fazer a faculdade, ou mudar de um ano para o outro, ou terminar a faculdade, ou continuar a amizade depois que terminou, a mudança de empregos, de atividades entre uma e outra, a própria gravidez, o casamento dela. E esse poder acompanhar e entender os lutos como transformação faz ter esse sentimento que é tão bom na hora que eu leio esse comentário. Muito obrigada, Andréa. Cris. Olha que interessante essa, adorei. Olha, nossa, eu fiquei feliz. O sorriso deu até lacinho agora. Cris, com certeza. Se eu falaria mais sobre TCC e aulas de inglês por algum canal do Insta, YouTube, eu tenho. Até o projeto, eu fiz um dos... Olha que interessante, eu fiz a iniciação científica com a professora Ju, uma das disciplinas de estágio também fiz com a Ju, e eu fiz aulas abertas pelo Instagram, que está no meu IGTV, com pedaços de aulas de inglês que eu dei. E foram aulas mesmo da gente conversar sobre pensamento, sentimento, como estudar, como ir para frente. Tem música, tem comercial de TV, tem foto, tem aquela história de eu lidando com a tecnologia. Então, assim, processo transformação. A primeira live que eu fiz, eu peguei e escrevi algumas coisas coloridas e fiz assim. A hora que eu fiz assim, gente do céu, eu lembro até hoje o frio na barriga que eu senti. Sabe o que aconteceu? Tudo que eu escrevi aqui estava invertido na câmera para as pessoas. Então eu comecei a dizer: me ajuda, vamos fazer. Ai, gente, eu errei mesmo, mas eu não quero terminar essa live porque nós estamos aqui, estamos com vontade e vamos para frente. E vai ter uma das últimas lives que eu já estou toda serelepe, com a TV atrás de mim, porque além de eu estar usando a minha TV, eu fiz o meu PowerPoint para a TV com a escrita invertida para aparecer. Então, percebe, até mesmo na hora de assistir pelo meu IGTV as aulas, também temos processos de luto. Qual que é o meu IGTV? Peço licença para compartilhar com o pessoal, que é GRA, G-R-A, _ Mercúrio. E fiquem super à vontade. Ai, obrigada por estar compartilhando. GRA, _ Mercúrio. E tamo junto. Pri, estou no 3º semestre da Psico, estou apaixonada pela TCC. Yes! Seja muito bem-vinda. Sendo que nem vi nas aulas ainda. Parabéns por inspirar tantas pessoas. Ótima palestra. Nossa, Pri, super obrigada. E eu te falo que essa inspiração que você sentiu é do nosso grupo, é da da Juliana Santos Graciani, é da Gi, da idealizadora, é de todas as pessoas do logo, do marketing. Não vou falar nomes, porque eu, como boa professora, sempre esqueço o nome, mas assim, é esse grupo, é esse conjunto, e está super convidado para fazer parte da liga. A Ju diz: a finitude e a infinitude são um convite ao crescimento e ao desenvolvimento humano. Olha que delícia quando a gente degusta essas palavras. Degusta como? Como a gente percebe o que quer dizer a finitude, a infinitude, esse processo de elaboração. Que é essa, Gi? Eu acho que é novamente, né? Não tem como fugir, né? Eu acho que essa transformação, né? Porque às vezes você fica, quando a gente faz essa transformação nesse luto, por exemplo, vou usar novamente o exemplo do final do curso de graduação, né? Acho que em certa medida esse ciclo está ficando em stand-by num canto das minhas memórias afetivas e outros se abrem, né? Eu já estou pensando em pós-graduação, eu já estou pensando em outros cursos, eu já estou pensando nas supervisões, né? Já estou pensando no CRP, vem CRP para começar a poder atender. Então, eu acho que, em certa medida, é isso, né? Alguma coisa que vai ficar adormecida, porque eventualmente eu vou me lembrar dos momentos bons da faculdade, que me possibilitou, que me deu essa ideia, esse impulso em criar a liga, e, ao mesmo tempo, novos projetos que estão surgindo, né? Então, acho que é isso, né? São essas transformações, são a finitude e a infinitude, é o que está
está adormecendo e o que está recomeçando, o que está começando, né? Acho que é isso. E esse perceber de adormecer, ele não vai embora, ele não some, ele faz parte da sua estrutura. Então, quando a Jailza comenta que ao dividir conhecimento, nós melhoramos, a gente pode ter uma vida melhor, é fantástico, passou em palavras isso que a gente sente e vivencia na Liga. E você fala muito isso, né, Grazi? Você sempre na Liga você fala, não, juntos nós somos mais fortes, vamos fazer junto. Muitos materiais a gente elabora juntos na Liga, porque não é o conhecimento de um, né? É o conhecimento de vários, é pensando junto, trazendo a ideia dos curtas. Nossa, a Grazi sempre traz uns curtas maravilhosos para situações tão diversas. Então, isso só, eu acho que tende a somar, né? Nunca dividir, né? Exato, porque, cara, nem sei o que dizer, é muito bom. Ale, incrível, apaixonada pela TCC, muito obrigada por compartilharem tudo isso conosco, parabéns, muito obrigada, gente, por estar assistindo e por compartilhar a tua ideia, a tua opinião, Ale. Ô, Grazi, eu queria dizer também que muitas pessoas no chat falaram sobre a questão do curta, que foi muito interessante assistir isso, né? Porque eu acho que isso trouxe um dinamismo e uma perspectiva diferente, porque às vezes quando a gente está inserida na situação, a gente enxerga a coisa de uma forma, né? E quando a gente vê o curta, e ele usa dessa linguagem tão interessante das sombras, das cores, da velocidade, né, dos movimentos dos personagens, de como eles lidam com as situações, né, quando a pessoa que a criança abraça vai se desfazendo ao vento, né, tão interessante a linguagem, acho que traz uma forma diferente da gente enxergar as coisas, né? Até o próprio processo da psicoterapia, ele sai daquele lugar de eu tenho que saber o que falar. A hora que eu sentar na frente do psicólogo, olha, minha semana foi assim, eu não entendi aquilo, vamos para frente. Então, esse processo, ele acaba sendo muito mais natural. Quanto mais natural e mais interligado, mais significativo. Aí é onde a gente lida com ferramentas para evitar recaída. Lembrando que temos ciclos e a gente sempre está aprendendo e sempre está mudando. Eu até comentei essa semana com um cliente meu do inglês. Desde que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, que tem essa junção e que o feto vai sendo formado e que a gente nasce e que tudo, a gente nunca mais é o mesmo. Todo dia a gente é diferente, a gente vai dormir diferente, acorda diferente, cada noite é diferente. Ai, é tão bom isso, né? Grazi, vamos às duas últimas mensagens. Tá. Yara diz, não encara o luto como morte, mas como chance de recomeço, de transformar algo em algo melhor. Yara é uma das nossas delícias da Lea TCC e olha isso, percebe? O transformar. Muito bom, né? Gabriela, as palestras da Lea TCC têm sido tão boas. A gente agradece. Muito obrigada pela dedicação de vocês. Ai, gente, é tão gostoso quando você entende, tem pessoas que entendem, que gostam, que compartilham e a gente cresce junto. Muito obrigada mesmo por vocês que assistiram, por você, Gi, de estar junto com essa ajuda, com esse compartilhar, pela professora Juliana, pelo pessoal da Liga, pelo pessoal da Semana de Psicologia. Muito obrigada mesmo. Grazi, muito obrigada pela palestra. Para mim que estava aqui ajudando só, eu adorei estar aqui com você, ouvir suas palavras, você fala muito bem. Nem vi o tempo passar, mas já acabou o tempo, achei maravilhoso. Muito obrigada. Queria agradecer a todo mundo que compartilhou esse momento conosco, que ficou aqui no chat, que mandou mensagem. Muito obrigada. Por favor, não esqueçam que o link do certificado tem validade por mais 20 minutos. Grazi, se quiser finalizar, fique à vontade. É isso, e se você quiser participar da nossa liga, temos o e-mail
temos o processo de inscrição. Será um prazer ter você conosco, que, apesar de sermos jovens, temos um grupo muito bem afinado, montado com vontade e de crescer junto. Essa história do estudar, do se transformar e transformar o outro. Estamos juntos. Obrigada, Grazi. Tchau, gente. Uma boa tarde. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.